eu vejo que o maior legado do impeachment foi a quebra de regras, né? Seja do ponto de vista jurídico, que eu não vou entrar no mérito, que não é a minha área, mas do ponto de vista econômico, porque os fins passaram a ser justificados pelos meios, ou seja, um certo oportunismo, né, em várias medidas, o que causa um grau de insegurança muito grande. E naquela tentativa de criar um ambiente pró-impeachment, o que houve foi uma exacerbação da crise, provocada tanto por fatores internacionais, como, por exemplo, o preço das commodities, né? O preço do petróleo caiu internacionalmente, do minério de ferro, por fatores que não têm nada a ver com o Brasil, tem a ver com a conjuntura internacional, mas nos afetou diretamente. Mas as escolhas da política econômica em 2015, né, com o Levy, Joaquim Levy no comando da economia, que foram medidas de elevação de juros e corte de gastos que aprofundaram a recessão. Então, esse clima, junto com a crise política, né, levou a um agravamento da crise, cujo custo social e econômico foram e têm sido enormes para a sociedade brasileira. Então, eu vejo que nós não saímos ainda tanto da crise econômica como da crise política e institucional, né? E vejo que, na verdade, o fato de se ter quebrado várias regras acabou gerando um clima de espécie de vale-tudo, né? Onde várias outras medidas também têm sido tomadas por oportunismo, né? O que mostra a fragilidade da nossa democracia. Nossa democracia, que parecia consolidada, né, nos 20, 30 anos de redemocratização, mostra claros sinais de fissuras, né? O que é um retrocesso, né? Não deixa de ser um retrocesso para a sociedade brasileira. A Lava Jato tem um benefício inequívoco, porque colocou o combate à corrupção e as relações entre empresas, Estado e entre as próprias empresas e os seus executivos de uma forma muito intensa, né? Com um grande apoio, inclusive, da sociedade. Eu vejo que algumas questões precisam ser aprimoradas nesse contexto. A principal, que me parece, é que nós não aproveitamos as experiências internacionais em punir a empresa infratora, ou seja, na forma de multa, etc., principalmente os seus executivos e administradores, os seus sócios, eventualmente, mas evitar inviabilizar aquela empresa. Uma empresa, mesmo sendo privada, ela é um ativo da sociedade, é um ativo do país, né? Por quê? Porque ela tem os seus stakeholders, são os seus pares, os seus relacionamentos, que são os seus empregados, são os seus fornecedores, são os seus clientes, os seus sócios, né, os acionistas e a própria sociedade. Ela cumpre um papel social significativo. O senso comum leva, no Brasil, a uma certa torcida para que a empresa quebre, vamos simplificar assim, né? Com grande repercussão. Ora, isso é uma perda imensa para o país, né? Então, é quase que você jogar o bebê com a água suja do banho, né? Então, o aperfeiçoamento que tem que ser feito, a meu ver, a exemplo do que ocorreu na Alemanha, né, onde uma grande empresa automobilística fraudou, né, níveis de poluição, né, informados sobre os seus veículos, onde houve punição à empresa, aos acionistas, os administradores foram afastados, mas a empresa seguiu seu rumo, né? Ou mesmo nos Estados Unidos, tem vários exemplos, né, também desse episódio. Então, o primeiro ponto é esse, quer dizer, preservar as empresas, porque as empresas não são só daquelas pessoas que eventualmente cometeram corrupção. Segundo aspecto, quando você faz os acordos de leniência e os vários trâmites nos vários órgãos, Ministério Público, AGU, CGU, CAD, etc., é preciso que
isso tem alguma coordenação, né, para evitar que você inviabilize a empresa pela sequência ou sobreposição de punições, né? Então, isso pode inviabilizar a empresa, o que também não vejo que é vantagem para o país. E, especialmente numa crise, você pega grandes empresas, como grandes construtoras, por exemplo, ou grandes empresas estatais, elas são grandes contribuintes na forma de impostos. E isso vai agravar a crise fiscal, né? Então, quer dizer, é preciso um certo cuidado disso. Vejo com bons olhos o fato de se já se reconhecer, pelo menos no âmbito das várias instâncias, que é necessária uma maior coordenação para evitar essa sobreposição de punições que, no limite, inviabilizariam a empresa. Parece que esse assunto está andando. Primeiro, que é preciso ficar claro para a sociedade brasileira que a corrupção não é uma prerrogativa de empresas estatais, né? A corrupção, e nem tampouco uma prerrogativa do Brasil, né? A corrupção existe em vários países, claro, a forma de combatê-la e como o problema é enfrentado é que tem que ser visto, né? Mas isso não é uma especificidade da empresa estatal, no setor privado também há corrupção. Então, imaginar que você, inviabilizando empresas nacionais e abrindo espaço para empresas estrangeiras, esse quadro vai mudar, me parece um tanto equivocado, né? Porque, como disse, não é uma especificidade brasileira, né? Você tem também em outros países, outras empresas. Mas a desnacionalização das empresas brasileiras tem várias implicações. A primeira delas é do fundo econômico. Quando uma empresa passa para mãos estrangeiras, significa que você assumiu um compromisso de longo prazo com acionistas estrangeiros, que serão remunerados em dólares. E em muitas áreas onde não há a mínima geração de dólares, porque um país como o Brasil, que não tem moeda conversível, ele depende de geração de dólares via exportação, via recebimento de investimentos ou capitais externos. E se você não planejar esse processo, você pode ter uma desnacionalização de empresas muito significativa, aumentar substancialmente o seu passivo externo e ter compromissos de remessas de lucros e dividendos muito significativos. Segundo impacto, ao perder o centro de decisão de grandes empresas, a estratégia de desenvolvimento do país, ou projeto de nação, se assim quisermos chamar, fica fragilizado, né? Porque não necessariamente as prioridades da filial da empresa estrangeira que se instalou no Brasil vai ser equivalente àquilo que é mais viável para a nação brasileira, para os brasileiros. Então, ao mesmo tempo que uma xenofobia de se evitar o estrangeiro seria, diante da globalização que vivemos no mundo, algo quase que impraticável, por outro lado, achar que o capital estrangeiro por si só seja uma solução é também um equívoco, né? Porque, na verdade, do ponto de vista dos investimentos, internacionalmente, o capital nacional é que é o grande indutor dos investimentos. Mesmo você pegando países que são campeões na absorção de investimento externo, o capital nacional representa mais de 80% da formação bruta de capital, ou seja, o volume total do investimento interno realizado. Mesmo países como Estados Unidos, China, que são tradicionalmente grandes recebedores de investimentos externos, o investimento externo dificilmente passa de 15% a 20% do total dos investimentos realizados. O que observou-se, tanto nos últimos anos quanto após a Lava Jato, foi que os mecanismos de controle interno, de governança, o chamado compliance, aumentaram nas grandes empresas, né? A maioria das empresas adotaram códigos de conduta, né? O que me parece uma evolução. Realmente é algo positivo, né? Que haja uma maior transparência e haja um compromisso deliberado das empresas contra as práticas de corrupção, né? E qualquer outra coisa antiética. Então, me parece que esse movimento, que é internacional, mas com reflexos no Brasil,
tem o seu aspecto positivo, né? Porque, evidentemente, combater a ilegalidade, combater as práticas desleais, é algo que favorece, né, o desenvolvimento, em última instância, né? Porque se você tiver, evidentemente, regras mais claras e estáveis, isso implica necessariamente um maior compromisso, né, com objetivos gerais, ou seja, envolvendo, de uma forma geral, o meio ambiente, a questão social, e não apenas econômica estrito sensu, né? Então, me parece que a adoção dessas práticas por parte das empresas é, de certa forma, algo que, se não evita, em última instância, a corrupção, mas pelo menos um compromisso de que você adota práticas, né, que são internacionalmente reconhecidas e que, se houver qualquer desvio de conduta, o responsável por isso será individualmente punido.